Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Os 12 Trabalhos de Hércules, parte 1 de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a parte de hoje. As Cavalariças do Rei Augeas, parte 3. O Rei Augeas. Vamos ver se tem ilustração. Tem. O Visconde Sabugosa está levando uma tigela com alguma coisa dentro, parece estar quente. O que será? Será uma sopa? Vamos descobrir. Chegados à capital, Hércules mandou que os pica-pauzinhos o esperassem em certo ponto fora da cidade e foi sozinho falar com o rei. Encontrou examinando um novo lote de lindos cavalos recebidos naquele momento. Majestade, disse Hércules reverentemente, aqui estou em trânsito e desejava fazer umas visitas às famosas cavalariças de que tanto se fala na Grécia inteira. Augeas tinha orgulho de suas cavalariças e gostava de mostrá-las aos visitantes. Pois não, respondeu, e foi ele mesmo mostrá-la a Hércules. Imensas. Dava para abrigar mais de 1000, talvez 2000 cavalos, e Hércules notou que a camada de esterco era não só espessíssima, como dura como um chão de terra batida, e abordou o assunto. Majestade, por que não fazem as cavalariças uma limpeza em regra? Tanto esterco assim acumulado não pode fazer bem aos animais. Sim, já pensei nisso, mas limpá-las como? Meus homens têm medo de mexer nisso, medo de envenenamento. E noto que meus cavalos já andam a resistir-se. Tenho de limpá-las sim, mas como? Hércules correu os olhos pelas redondezas e perguntou como quem não quer nada. Majestade, não há aqui por perto algum rio? O rei estranhou a pergunta, mas respondeu que sim. Que passavam por ali perto 2 rios, o Alfeu e o Peneu. Hércules então animou-se e disse, pois, majestade, proponho-me limpar completamente as cavalariças sob uma condição. Qual? Pagar-me o serviço com 10% da cavalhada. Augeas segurou a barba e ficou pensando. Ficou pensando no meio de tratar o serviço por aquele preço e depois passar a perna no herói. E pescando o olho respondeu. Pois aceito o negócio. Você me limpa as cavalariças e em pagamento recebe a 10ª parte dos meus animais. Hércules, porém, sabia que os reis são umas criaturas Hércules, porém, sabia que os reis não são criaturas merecedoras de muita confiança, e exigiu uma testemunha para maior garantia do contrato. E como estivesse presente o jovem Fileu, filho de Augeas, pediu-lhe que testemunhasse o ajuste. Fileu concordou, ficou como testemunha e fiador do pai. Pois muito bem, disse Hércules. Amanhã começaria o serviço, e despedindo-se de Augeas, voltou para o lugar onde havia deixado os pica-pauzinhos. Pronto, disse Pedrinho, já contratei serviço de limpeza e amanhã tenho de meter mãos à obra. Indagou da existência do rio? Sim, existem 2, o Alfeu e o Peneu. De nível mais alto que as cavalariças? Imagino que sim, mas não sei. Tenho de verificar isso. E deu ordem ao escudeiro Sabugosa para tirar a limpo aquele ponto. O Visconde era um sábio que sabia tudo, inclusive medir o nível de um lugar em relação ao outro, como fazem os engenheiros. Pediu ao Pedrinho que o pusesse sobre o lombo de meio a meio e lá se foi no galope. 1 hora depois voltava com boas notícias. Fiz os cálculos necessários, disse ele, e meu amo pode ficar certo de que os 2 rios correm 3 metros acima do nível das cavalariças. Como verificou, quer saber o herói? Por meio de cálculos geométricos e trigonométricos, respondeu o sabugo científico, deixando o herói na mesma. Você sabe como se faz esse tipo de cálculo? Se sabe, coloca nos comentários aqui embaixo. Eu não sei fazer esse cálculo de verificar a altura de um rio em relação às cavalariças do rei Augeas. E não faço ideia de como que ele calculou isso. Eu acho que vai ficar um mistério, a não ser que você responda. Então, está contigo. Mas, continuou o Visconde,
Medi o volume das águas dos rios e verifiquei que só juntando os dois podemos ter o enxurro necessário para remover a estercaria toda. Juntar no mesmo leito as águas dos dois rios era coisa muito simples para uma massa bruta como Hércules, porque dependia apenas de força física. Mas, e se depois de juntas as duas águas, a torrente resultante corresse noutro rumo que não nos das cavalariças? Também estudei esse ponto, disse Visconde. A topografia do terreno nos favorece. Se as águas forem encaminhadas para tal e tal rumo, entrarão por uma garganta que vai despejar a jusante das cavalariças. Hércules tonteou com aquele jusante de engenheiro, mas entendeu mais ou menos. Se era assim, então estava o caso resolvido. Com as águas do Alfeu reunidas às do pneu, obtinha ele um volume torrencial com uma força suficiente para arrastar toda aquela estercaria, e tratou de realizar o trabalho na junção das águas. Enquanto isso, lá no palácio, o rei Augeas esfregava as mãos contentíssimo. Se ele executar a tremenda empreitada, eu resolvo o grande problema que tanto me preocupa. Mas isso de pagar o serviço com a 10ª parte de meus animais me parece muita coisa. E ficou a refletir no meio de lograr o herói. Neste momento entrou na sala do trono um intrigante de nome Lepreu, o qual disse: já descobri tudo, Augeas. Hércules veio cá por instigação do rei Euristeu. Por instigação de Euristeu? Repetiu Augeas. Isso tem água no bico. E deu uma risada gostosa como quem acaba de descobrir a solução de um problema. De que está a rir-se? Perguntou Lepreu. Uma boa ideia me veio, disse Augeas, mas calou-se e não revelou seu pensamento. No dia seguinte, ao meio-dia, os trabalhos de escavação estavam prontos. Só faltava romper uma barreira para que os dois rios se juntassem. Os pica-pauzinhos foram para junto do herói a fim de assistirem à junção das águas. Chegada a hora, Emília contou 1, 2 e 3. Na hora de 3, Hércules pregou um tremendo pontapé na barreira. A terra voou longe e as águas do Alceu do pneu se juntaram com grande fragor. E, escachoando numa espumarada cor de terra vermelha, rolaram em torrente pela garganta que ia ter as cavalariças. Nesse momento, Pedrinho teve uma ideia de primeira ordem. Hércules, Hércules, gritou ele. Você esqueceu-se de uma coisa, arrombar as paredes das cavalariças em face que a água vai bater. Se não fizer isso, a enxurrada passa dos lados e todo o seu esforço estará perdido. Hércules viu que era mesmo e foi voando para as cavalariças. Tinha de arrombar a parede antes que o enxurro chegasse. Coisa muito simples, pois só exigia força. Com meia dúzia de pontapés, demoliu as paredes. Logo depois, a torrente de lama chegou e foi enveredando pelo rombo aberto. Os cavalos presos lá dentro fugiram espavoridos, enquanto a água ia arrancando enormes placas de estercaria velha, revolvendo aquilo e arrastando tudo para longe. Uma hora depois, não havia naqueles estábulos nem cheiro da imensa porcaria acumulada. Hércules então tratou de barrar as águas reunidas e fazê-las novamente correr pelos velhos leitos do Alfeu e do pneu. Pronto, estava realizado mais um dos famosos trabalhos de Hércules, a limpeza das cavalariças de Augeas. Só lhe restava agora ir ter com o rei e cobrar o preço da empreitada. Hércules foi procurá-lo. Pronto, majestade, as vossas cavalariças acham-se mais limpas que o chão deste palácio. Augeas estava contentíssimo daquilo, mas como fosse um grande patife, não tinha a menor ideia de cumprir o trato. E veio com a desculpa mais indecente do mundo. Sim, disse ele, reconheço que o trabalho de limpeza foi realizado de maneira perfeita e em paga deste serviço quero ter o gosto de oferecer ao Hércules um excelente cavalo de sela. Um cavalo de sela? Repetiu o herói atônito. Como isso? Nosso trato foi pagamento do 10º da cavaleada. Augeas riu-se e negou com o maior cinismo. Não me lembro de ter feito semelhante acordo. Fileu, filho de Augeas, estava presente. Era um moço honesto que não havia puxado o mau caráter do pai. Ao ouvir aquilo, adiantou-se e disse: Perdão, meu pai. Fui testemunha do trato. Meu pai prometeu a Hércules, em troca da limpeza das cavalariças, a 10ª parte da cavalhada. Augeas mordeu os beiços, danado com a intervenção daquele mau filho, e agarrou-se a outro pretexto. Pode ser que eu haja feito essa combinação. Minha memória às vezes falha.
Mas se acaso a fiz, não sou obrigado a cumpri-la, porque o senhor Hércules veio cá limpar as minhas cavalariças por instigação do rei Euristeu, e portanto não me sujeito às suas sugestões. Se quer um cavalo de sela em paga do serviço, escolha-o. Se não quer, então que se ponha daqui para fora imediatamente. E você também, filheu. Um rapaz da sua idade, filho de rei, que não sabe agir politicamente, nada merece de seu pai. Ponham-se daqui para fora os dois. Hércules teve vontade de rachar aquele rei pelo meio, mas conteve-se, apenas disse: Isso não ficará assim, majestade. Dentro de alguns dias daria a minha resposta. E retirou-se. Quando os pica-pauzinhos souberam do infame procedimento de Alges, encheram-se da mais nobre indignação. Emília quis aplicar um golpe faz de conta. Hércules sossegou-os. Qualquer coisa que fizermos parecerei lançará contra nós seus soldados, que são muitos, e estaremos perdidos. Minha resposta vai ser outra. Vou formar um grande exército, a cuja frente virei destronar Alges e colocar no trono meu honesto amigo Fileu, disse apoiando a mão sobre o ombro do moço. Se fôssemos contar a história inteira da formação do exército de Hércules, teríamos só para isso de encher 1000 páginas. Diremos apenas que Hércules formou seu exército e veio atacar o rei Alges. O Visconde foi encarregado do serviço da intendência militar, Pedrinho assumiu o cargo de chefe do Estado-Maior e Emília encarregou-se da espionagem. Mas apesar de toda aquela excelente organização, a luta acabou em desastre. E isso por causa de um acidente que ninguém esperou, a súbita doença de Hércules. Antes de travar-se a batalha, o herói caiu de cama com uma febre altíssima. O seu fiel escudeiro Sabugosa teve de largar a intendência e veio tratar do bom amo. Tomou-lhe o pulso e examinou-lhe a língua. Está saborosa sim, disse o Sabuguinho. Os sintomas são de envenenamento. Meu amo envenenou-se com os gases mefíticos das cavalariças de Alges, até eu sentir dor de cabeça naquele dia. E é uma tontura, declarou Emília. E é uma azia de estômago, declarou Pedrinho. E é um calafrio, declarou meio a meio. Pois é, concluiu o Visconde. Tudo isso é efeito dos gases letais daquela infame esterqueira. Mas como estávamos muito longe, respiramos apenas um mínimo de gás. Já meu amo teve de aproximar-se para arrombar as paredes, e foi então que se envenenou. E por que agora se manifestaram os efeitos dos gases? Interpelou Pedrinho. Porque num organismo forte como o do meu amo, um veneno leva semanas para agir. As defesas orgânicas dos seres hercúleos são também hercúleas. Meio estava de boca aberta diante da ciência do Sabuguinho. Aquela inoportuna doença de Hércules foi um desastre, porque o exército se viu privado de seu grande chefe e foi facilmente derrotado pelas forças de Alges. Hércules teve de fugir e ficar oculto num bosque durante toda a doença. Como se debateu no incêndio da febre. Como delirou. E teria morrido se não fosse o acerto das drogas que o Visconde lhe deu a beber, preparadas com ervas dali mesmo. Mentruz de sapo, digitalis, beladona e outras. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal. Pode trazer mais, se quiser. Mas em todo caso, traga pelo menos um. Um inscrito pelo menos. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais uma parte da história aí. Melhor possível.